depois de grande aflição, o sol ficará escuro e a lua não mais dará o seu brilho. As estrelas cairão do céu e as forças que há no céu serão abaladas. Então vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os seus anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, desde a extremidade do céu até a extremidade da terra. Aprendam com a parábola da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e as folhas começam a brotar, então vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês verem essas coisas acontecer, saibam, o Filho do Homem está perto, está à sua porta. Em verdade eu digo a vocês, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Já estamos concluindo o ano litúrgico. O próximo domingo nós celebraremos o 33º domingo do tempo comum e já é o penúltimo domingo do ano litúrgico que nós estamos celebrando. Por isso tem mais esse domingo que nós vamos celebrar e vamos agora ouvir e meditar a palavra de Deus. E depois um outro domingo que já é a solenidade de Cristo Rei do Universo, de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. E pronto, depois nós vamos começar um novo ano litúrgico. Nós estamos no ano B, dedicado ao Evangelho de São Marcos, e nós, a partir, tem mais esse domingo, mas o próximo, a partir do outro domingo, que já é Advento, nós vamos celebrar, já vamos entrar dentro do ano C, que é o ano dedicado ao Evangelho de São Lucas. E nós vamos ouvir predominantemente nas liturgias o Evangelho de São Lucas e não mais o Evangelho de São Marcos. Nós já falamos outras vezes a respeito do ano litúrgico, que é constituído de 3 anos, Aqui, ano A, ano B e ano C. Nesta divisão, cada evangelho é contemplado, Então, o ano A, nós meditamos, escutamos em toda a liturgia o Evangelho de Mateus. No ano B, nós escutamos o Evangelho de São Marcos. No ano C, o Evangelho de São Lucas. Onde nós escutamos o Evangelho de São João? O Evangelho de João é distribuído em algumas solenidades durante o ano e de modo predominante no período pascal. Então, desde o começo do dia de Páscoa, todo o período pascal, todos os dias se lê o Evangelho de São João. Desta forma, no ciclo de 3 anos, nós praticamente já escutamos os 3 evangelhos, E tem gente que ainda diz, vocês não leem o Evangelho,
Vocês não levam a Bíblia, tem que ter a Bíblia, católico não escuta o Evangelho. Então, já estamos quase concluindo. E à medida que o ano vai encerrando, nós vamos começando a escutar um discurso que é próprio, né? Todas as vezes volta, né? Todos os anos, seja no Evangelho de Mateus, seja no de Marcos, seja no de Lucas, nós começamos a escutar nestes 2 últimos domingos falar sempre da escatologia, né? É um evangelho sempre, uma página do evangelho sempre escatológica, né? E fala sempre não do fim, né, como o término das coisas, mas da sua finalidade a que concorre. Na verdade, todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos é um capítulo escatológico, né? E aqui só uma parte deste capítulo, do 24 ao 32 que nós lemos. Certamente, ler ou ouvir este Evangelho deve nos causar algo meio estranho. Aí a gente começa a se preocupar. É do fim? Não é do fim? Jesus está falando do fim do tempo, do fim do mundo, afinal, do que ele está falando? Bom, este trecho do Evangelho de São Marcos, do capítulo 24 até o versículo do capítulo 13, do versículo 24 até o 32, foi escolhido porque ele é a parte central deste discurso escatológico. É a parte culminante, é a parte mais elevada, é o centro deste evangelho ou deste discurso escatológico. Por que nós estamos falando disso, não? E alguém pode perguntar, mas padre, o que é esse tal discurso escatológico, né? O que é esta tal escatologia, né? Escatologia, né, vem da palavra eschaton, que quer dizer fim ou final. É uma palavra que quer dizer fim. Normalmente, até uns anos atrás, né, um tempo atrás, a escatologia era olhada como o fim final. Ou seja, quando deixa de existir alguma coisa, pronto, chegou ao seu fim. Mas a escatologia, ela mais do que um fim de alguma coisa ou de algo que deixa de existir, a escatologia, uma palavra que poderia fazer-nos compreender, né, que não vai ajudar a compreender, mas é a palavra telos, ou seja, telos em grego quer dizer fim, mas não quer dizer fim o significado de acabar alguma coisa. Fim, telos, quer dizer finalidade, significa o fim último que se deve alcançar, certo? Não é que uma coisa deixa de existir, mas é a finalidade, né? É onde você deve chegar, é para onde você se encaminha, certo? Então, o discurso escatológico de Jesus, por que eu estou dizendo isso, né? Pode ser meio estranho, a gente está falando dessas coisas meio esquisitas e difíceis de compreender, mas por quê? Porque o discurso de Jesus aqui não está direcionado para um fim do mundo, ou seja, para uma destruição do mundo, mas fala de um outro fim, um fim para o qual o homem se encaminha. Antigamente, na catequese, né, se falava muito, hoje também se fala, mas talvez não com estas mesmas palavras. Se chamava de novíssimos. Lembra dos novíssimos do homem, né? Tinha o céu, o inferno e o purgatório. Falta um.
Paraíso, inferno, purgatório, juízo, né? Que se dá no final. Ou seja, que realidades eram estas? São realidades que esperam o homem, são realidades final. Ou seja, no final vai haver um juízo, no final ou vai para o céu, para o paraíso, né? Ou para o inferno, ou para o purgatório. É uma das realidades que vai encontrar o homem. Mas para dizer que então nós estamos nos direcionando para um fim, para uma meta. E novamente volto, não para um fim enquanto a destruição ou deixar de existir alguma coisa, não? Como por exemplo, o fogo acabou, chegou no fim, apagou, pronto, não. Mas o fim enquanto a meta, enquanto o caminho, a direção, o ponto onde vamos chegar todos. Então aqui nós chegamos no momento culminante do Evangelho, porque com a vinda do Filho do Homem, a história alcança o seu fim último. E aqui começa aquelas palavras que certamente nos assustam, não? Naqueles dias, porém, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Normalmente vemos um filme, né? 2012, né? 2012 o nome daquele filme que parece o mundo acabando, né? Não sei o quê. Ou então Impacto Profundo, né? Tem um meteoro que cai na Terra e não sei o quê. Ou então um filme chamado Apocalipse, né? Normalmente quando a gente escuta, né, um título desse, Apocalipse, a gente já pode imaginar o que é. É fogo descendo do céu, é não sei da onde, é vulcão, é fogo, é água, é não sei o que mais. Normalmente somos levados a este tipo de pensamento. Quando a gente lê, somos levados a este tipo de pensamento. Meu Deus, está falando do fim. Trágico o fim, não? O fim parece que vai ser mesmo feio. Não, Jesus não está falando do fim. E aqui nós estamos querendo compreender aquilo que Jesus está falando. Ele utiliza uma linguagem que é própria dos profetas. E Jesus não está falando que o sol vai se apagar, que vai se escurecer a lua e que vai cair as estrelas. Estas são características do que nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? Oh, meu Deus, coisas complicadas, não? O que é uma teofania, né? É uma palavra, né? Ela é composta de outras duas palavras, teo, Deus, e fania, phanos, né? Um fenômeno, ou seja, um fenômeno que fala da presença de Deus. Então, quando você vai ler o Antigo Testamento, normalmente você vai ver estes fenômenos. É comum, quando se fala da presença de Deus, dizer que um vento impetuoso, ou dizer que foi um raio, um fogo. Tudo isso, na linguagem literária, se chama de teofania. Lembra quando o profeta Elias, que espera, né, Deus passar, veio um grande terremoto, então ele pensava que era no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Então, um vento impetuoso, mas não estava num vento impetuoso. Depois, uma brisa tão suave, e Deus estava na brisa, né, suave. Quando nós escutamos num episódio de Jesus que fala, não, quando a voz do Pai não fala, e todo mundo começa a se perguntar: que foi isso? Um anjo falou com ele, foi um trovão. Ou seja, é uma realidade, vamos dizer, natural, um fenômeno natural que quer mostrar uma realidade sobrenatural.
Então, isso é teofania, né? É um fenômeno na linguagem, né, para mostrar a presença de Deus. Então, todas estas características que nós vimos são características de teofania. Elas não necessariamente querem dizer que vai se apagar o sol, ou que a lua, vão começar a cair as estrelas, que a lua não vai mais dar o seu brilho. Quer dizer apenas de uma revelação, de uma presença divina. Porque o divino, para nós humanos, né, nós sempre buscamos ver em algo, para a nossa compreensão, né, na própria natureza, buscamos algo que sempre nos é maior e mais forte para tentar compreender também a divindade. Não é sempre assim, né? Quando a gente olha o mar, na sua imensidão, normalmente começa a evocar o pensamento de que, meu Deus, como deve ser Deus, né? Quando você olha o céu estrelado, imenso, não sei o que, normalmente logo você consegue, por coisas naturais, coisas que fazem parte da criação, você consegue logo remeter ao divino. Então, isso daqui é uma arte, né, vamos dizer assim, literária, para ajudar a compreender a presença divina. Onde nós podemos ver isso? Nós podemos ir lá no profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 10, podemos ler até mais do que o versículo 10. O profeta Isaías fala do chamado Dia do Senhor. É o dia esperado, será o dia da vingança do Senhor. Vamos ler lá no versículo 6, diz assim: Uivai, porque está próximo o dia do Senhor. Ele chega como devastação de Shaddai. Eis porque todas as mãos se desfalecem, todos os corações humanos se derretem, estão apavorados, convulsões e dores alucinantes se apoderam deles, contorcem-se como parturientes, olham espantados uns para os outros, os seus rostos estão abrasados. Eis o dia do Senhor, que vem implacável, e com ele o furor ardente da ira, reduzindo a terra à desolação, e dela extirpando os pecadores. Com efeito, as estrelas do céu e o Órion não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não dará a sua claridade. Punirei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios por causa da sua iniquidade. Porém, fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos, farei com que os homens sejam mais raros do que o ouro fino, os mortais mais raros que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra tremerá sobre suas bases, em virtude do furor do Senhor Deus dos exércitos, no dia em que arde a sua ira. Depois também Isaías 34, versículo 4, nos faz também entender este modo de falar. Todo o exército dos céus se desfaz, os céus se enrolam como um livro, todo o seu exército fenece, como fenecem as folhas da videira, como fenecem as folhas da figueira. O que o Senhor quer dizer? O Senhor quer dizer que Deus intervém na história. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação,
A comunidade de Marcos, certamente, como em todo o princípio do cristianismo, estava sofrendo perseguições, estava perecendo tribulações, estavam sendo perseguidos, mortos, acusados pelo império, por tantos outros. A fé estava sendo perseguida. E Marcos deveria fazer com que a sua comunidade visse na esperança da vida futura do Senhor, fizesse com que nesta esperança a comunidade se animasse e se firmasse. O Senhor virá. E nós vamos continuar firmes, alegres, para frente, confiantes, sem esmorecer. O Senhor virá. O que Marcos quer fazer aparecer dentro da sua comunidade, quer suscitar no coração da sua comunidade, em meio a tantas perseguições e tribulações, é o dado da esperança. Por isso, o Senhor virá, assim como veio em auxílio do povo, assim como não deixou o povo perecer, ele veio. A sua presença se faz concreta no meio de nós. Deus intervém na história. Já interveio uma vez, porque veio o seu Filho Jesus, mas ele virá uma segunda vez. E a comunidade cristã deve se animar nesta certeza, deve se segurar nesta esperança, na esperança de que o Senhor virá e de que eles encontrarão novamente o Senhor. Que ninguém deve esmorecer, que ninguém deve desfalecer na fé, mas continua firme. Aqui, o evangelista Marcos não define uma sucessão cronológica exata, ou seja, ele não está preocupado em dizer cronologicamente quando isso vai acontecer ou em que momento isto vai acontecer. Tanto que ele começa dizendo naqueles dias e termina dizendo que ninguém sabe a hora, o dia, nem o Filho, somente o Pai. Mas o que ele quer dizer é que esta esperança deve ser continuamente alimentada, porque em um momento o Senhor virá. Que esta fé, esta luta pela vivência da fé que foi recebida, não deve ser uma luta dada como perdida, mas cada um deve ser alimentado por esta esperança. O Senhor virá. Quando? Não sabemos, mas virá. É esta a certeza que deve alimentar o coração do cristão. Muito mais do que saber o momento, saber a hora, saber o dia. Não é importante. Jesus, neste discurso, não está interessado nisto, porque isso é o menos importante de tudo. Na verdade, isso nem importa. O que o cristão deve ter no coração é que haverá o dia em que o Senhor vai intervir na história. Se é amanhã, se é daqui a um mês, daqui a um ano, se é mais para frente, serão séculos, se serão milênios, não importa, não me interessa. Que cada um viva nesta esperança, que cada um viva de tal modo que se encontre digno desta esperança. Então, Marcos está animando a sua comunidade. Certamente a comunidade começou a se desanimar, né? Lembra que isso não é um dado somente da comunidade de Marcos, aconteceu com uma das comunidades de Paulo, né? Lembre-se que aconteceu em duas situações a mesma questão da vinda do Senhor. A primeira questão que aconteceu foi, logo depois que Jesus morreu, a comunidade, muito animada, achava que o Senhor viria logo, imediatamente. Então, o que aconteceu na comunidade de Paulo? Algumas pessoas deixaram de trabalhar. E São Paulo logo escreve uma carta exortando, dizendo
que todos comam o pão com o suor do seu trabalho, do seu rosto. Depois diz: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Porque alguns disseram: não, Jesus já vai, para que trabalhar? Jesus já vem, vamos ficar aqui esperando ele, né? Então São Paulo: eu vos exorto, irmãos, né? Trabalhai, né? Sobretudo pelo alimento que não perece, mas trabalhai também com o esforço do seu suor, do suor do seu rosto, para comer o pão de cada dia, né? Ninguém se fie no outro dizendo: Jesus já vai voltar, e aí cruza os braços, pronto, acabou isso. Aconteceu em outra comunidade que ele advertiu sobre uma palavra que faz jus à longanimidade, né? Tanto no seu sentido como na extensão da palavra, ela é longa, né? A longanimidade. Certamente já escutamos esta palavra, não? Considerai como dom de Deus também a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra tão longa quer dizer o quê? O que é longanimidade? A longanimidade, ela tem a ver com a espera, né? Por isso, considerai como dom de Deus a longanimidade. A longanimidade tem a ver com espera e tem a ver com demora. Porque o pessoal começou a se queixar nas comunidades cristãs no início que Jesus estava demorando muito para voltar, né? A gente esperou que ele viesse logo, não veio, está demorando muito, não? Então São Paulo começa a dizer: considerai isso como uma graça de Deus, porque Deus está dando para vocês um tempo para vocês se converterem. Já pensou se Jesus chega logo e vocês ainda não se converteram? Então, considerai como dom de Deus a longanimidade, a demora, né? Aquele longo período em que se espera a vinda do Senhor. Então, a um certo momento, a comunidade acaba, vamos dizer que, achando uma demora. Eu não sei se vocês lembram de um outro trecho do Evangelho, onde Jesus nos convida a ser pacientes nessa longanimidade, né? Nesta espera. Lembra que ele disse assim: sejais como servos que esperam o seu Senhor voltar e estão prontos para abrir-lhe a porta assim que ele bater. Não aconteça que, como servos ruins, maus, alguém pense: meu Senhor está tardando a voltar. Então começa a beber, a embriagar-se, a comer, a bater nos empregados. Então o Senhor virá numa hora em que não havia um aviso prévio e num dia em que não se espera, e pegará no flagra este aqui e o partirá ao meio. O Senhor intervém na história. Ele sempre se faz presente. O que o evangelista Marcos quer nos dizer é que o Senhor nos acompanha no processo da história. O Senhor não é somente o fim a qual devemos chegar, mas é companheiro neste caminho da história. Ele mesmo sendo o fim que resplandece diante de nós, é aquele que nos leva, olhando para este fim, a cada vez voltar para a realidade, para o cotidiano, dando passos para sempre alcançar o fim. Já vimos como o autor coloca esta interferência, esta intervenção de Deus na história. Ele utiliza uma linguagem que é a linguagem própria dos profetas, é uma linguagem apocalíptica, né? Para dizer que Deus vai intervir na história. Estes sinais, nós não temos que ficar pensando que vão acontecer estes sinais. Estes sinais só querem demonstrar que Deus vai estar presente,
de que Deus vai intervir, de que Deus se faz presente, na verdade, não? Porque senão a gente pode cair num erro, não? De começar a ler a Sagrada Escritura ao pé da letra, e vai começar a esperar que o sol comece a se apagar, não? Aí, né, nessa história, né, quando aconteceram os eclipses, né, quantos estão pautados, né, quantas doutrinas pautadas nestas coisas que foram interpretadas erroneamente, não? Então, quantas vezes já se previu o final do mundo, né? Quantas seitas, né? Então, o mundo já diversas vezes já era para ser, nem existir mais, né? Não era mais para estarmos aqui. Já passou, né? Já passou a quantidade dos 144 mil, já passou a data, já passou o sol, né? Já tiveram os eclipses e tudo mais, e toda vez que vai ter um eclipse solar, e todo mundo não sei o que, acaba, o mundo vai acabar, não sei o que. E aí quando os terremotos, não, acontecem os terremotos, a gente diz, está vendo, já é o final do mundo, olha só um monte de guerra, não sei o que. Mas meus irmãos, se você for ler a Sagrada Escritura, o início do povo de Israel, primeiro para saírem do Egito foi uma guerra, não? Para chegar na terra onde eles chegaram foi outra guerra, porque tiveram que travar uma guerra com os asmoneus, os heteus, os não sei o que, e todos os eus que tinham naquela área, não? E quantas vezes a humanidade foi enfrentando guerras, e terremotos e coisas assim, que sempre estiveram presentes desde quando a humanidade existe, até antes mesmo da humanidade, não? Furacões, terremotos, aconteciam até com mais frequência antigamente, não antes dos seres humanos, né? Graças a Deus que hoje cessaram mais, graças a Deus, né? No ano 2000 foi a mesma coisa, né? Não sei se vocês lembram do ano 2000, né? Que ia acabar o mundo e não sei o que, não sei o que mais, né? Foi uma coisa meio... Essas coisas vão entrando e entram até em nós católicos, né? Que não deveríamos acreditar nessas coisas, mas acabam entrando até no nosso coração. Né? Somos levados por uma mística meio de uma coisa que prevê sempre uma ruína, um mal, um fim, uma destruição, não? Normalmente gostamos destas coisas, não? Vamos sempre atrás destas coisas. Sobre este fundo, diz, naqueles dias, porém, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo, os poderes que estão nos céus serão abalados. Agora vem a parte mais importante. Não é importante esses que se apagam, que caem, não sei o que. Vem a parte mais importante. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Depois desse episódio, destes sinais que aparecem, vemos a figura do Filho do Homem, que é justamente a presença de Deus que entra na história. Se nós compreendêssemos mais um pouco a linguagem apocalíptica, a gente entenderia bem, não? Por exemplo, o Apocalipse de São João é uma linguagem, claro, né, o próprio nome diz, apocalíptica, né? Apocalipse. E todo o Apocalipse de São João é permeado de sinais. Então, aparece uma mulher no céu, 12 estrelas. As 12 estrelas já estavam no começo, quando o Filho do Homem apareceu com um cinto de ouro aqui na altura, aqui, né, do peito, né, cingido com um cinto de ouro. E aí tinham os candelabros, depois as estrelas, ele disse que ia remover as estrelas, o candelabro, não sei o que. Depois vai aparecendo a besta, depois aparece uma outra besta, depois aparece um dragão que tinha 7 cabeças, e nas cabeças tinha chifre, e nos chifres tinham diademas são coroas, né? Aqueles esplendor assim, né? Diademas, e
começa a aparecer 1000 figuras, não? E o Apocalipse é constituído basicamente destas figuras. Depois, no capítulo 19, aparece um cavaleiro com um cavalo branco, uma capa aspergida com sangue, né, ensopada de sangue. Depois tem um anjo, tem selos, tem trombetas, tem não sei o que. São figuras, né? Cada um deles são figuras. Aqui nós poderíamos olhar para esta realidade. Quando olhamos para o sol que se apaga e a lua que também se apaga e as estrelas que se apagam, quer dizer simplesmente que Deus tem nas mãos o poder até mesmo daquilo que nós achamos inatingível, inalcançável. Quanto mais o Senhor terá nas mãos a história do homem. Ou seja, se o Senhor poderoso, que vem com poder e glória descendo nas nuvens, tem a capacidade de apagar o sol, de apagar a lua e de jogar as estrelas para baixo, isso tudo é uma figura, uma ilustração, só para a gente entender, não? O quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor governa todas as coisas. Se o Senhor, Criador de todas as coisas, governa todas as coisas, então é verdade que Ele irá fazer com que os seus possam passar deste período de opressão e perseguição. Como nós vimos lá no profeta Isaías, Ele irá esmagar. A gente não leu tudo lá no profeta Isaías, mas mais para frente, né, no dia do Senhor, o que o Senhor irá fazer, são figuras que até nos espantam. Diz assim: todo aquele que for encontrado será traspassado, aquele que for pego cairá a espada. E tudo isso é o Senhor quem faz, não? E Ele está falando dos opressores, os homens. Aquele que foi encontrado, aquele que vai ser morto, é aquele que oprime o povo de Israel. É aquilo que o profeta está falando aqui, aquilo que a gente está vendo aqui no profeta Isaías, no capítulo 13. Tuas crianças serão despedaçadas sob seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Eis que suscitarei contra eles os medos. Os medos eram uma tribo guerreira, né? Eles não queriam saber de nada. Quando eles queriam travar uma guerra, não tinha ouro nem prata para eles. Se era para matar, era para matar. Não tinha ouro, prata que comprasse eles, não sei o que. Então, quando eles se empenhavam na guerra, se empenhavam mesmo. Então, para dizer que a comunidade de Marcos, certamente, passando por um período de tribulação, é levada a ter dentro do seu coração essa esperança. O Senhor poderoso, que comanda todas as coisas, virá em vosso auxílio. Ele não deixará com que os inimigos vos aniquilem, com que os inimigos vos estraçalhem. Ele virá, é poderoso. Ele acabará com os nossos inimigos. Tende a esperança, vamos encontrar o Senhor, continuai firmes na fé. É basicamente o que Marcos está falando para a sua comunidade. Deus liberta o seu povo, e vemos isso na figura de Jesus. Mais tarde, Jesus, no capítulo 14, versículo 62, ele mesmo vai se identificar com o Filho do Homem, ao dizer: Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ou seja, aquele discurso anteriormente que Jesus fez, falando a respeito do Filho do Homem, agora ele faz tornar claro que este Filho do Homem, que virá com poder e glória sobre as nuvens, é Ele mesmo, Jesus.
Por isso não são os elementos apocalípticos, o sol, a lua, as estrelas, o centro desta página do Evangelho, o centro deste discurso. Não são eles os aspectos mais importantes, mas o centro, o aspecto mais importante é o próprio Jesus. Ele é o centro do discurso. É o mistério da sua pessoa, da sua morte e ressurreição, a sua vinda no fim dos tempos. O Senhor virá com poder e glória, tendo vencido o último inimigo, diz o livro do Apocalipse, a morte. Tendo subjugado o último inimigo, o Senhor virá com poder e glória. A sua arma, a cruz. Esta é a arma com a qual ele aniquila os inimigos, com que ele extermina os inimigos. E que a comunidade cristã não deve temer nada, mas deve esperar o seu Senhor voltar. Ele virá, e ele é vitorioso e poderoso. Traz em suas mãos, vamos dizer assim, o cetro de ferro, como diz o livro do Apocalipse de São João. Por meio da cruz, ele vence todo o mal que pode destruir a comunidade e a fé dos cristãos. Por isso, nós devemos olhar para esta realidade e ter a consciência que a nossa meta final é Jesus. Ele é a nossa meta final. O encontro com o Senhor ressuscitado é a nossa meta. E devemos ter clareza de que o problema aqui não é quando acontecerão os sinais que anunciam os últimos tempos. O problema é estarmos preparados para o encontro. Não quando, porque normalmente nós podemos nos deter nisso, perder o nosso tempo nisso. Quando? Mas, padre, e quando é que vai acontecer estas coisas? E como é que a gente vai saber que isso está acontecendo? Não, isso não é o importante. O importante é que quando isso acontecer, estejamos preparados. Não se trata também de saber como estas coisas acontecerão, mas como devemos comportar-nos hoje, na expectativa da chegada deste dia. Isto é importante. Não quando, mas como estamos preparados. Não como estas coisas acontecerão, mas como estamos nos comportando hoje na expectativa deste dia. Eu não sei se vocês já tiraram um tempo para pensar sobre este dia. Eu penso que, como nós temos falado, mais importante do que quando e como é nós, a partir de hoje, começarmos a nos questionar: estou preparado? E nos questionar: como estou vivendo o hoje da minha vida e da minha história na preparação para este dia, para este encontro? Basicamente, a pergunta é: como o Senhor me encontrará? Não quando o Senhor me encontrará. Isso não é importante. Porque pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser daqui a um mês, daqui a alguns anos, quando normalmente todos nós nem estaremos mais aqui. Isso não é importante. Mas como Ele nos encontrará? É a pergunta que nós devemos nos fazer. A gente pode sair daqui, né? Posso pegar o carro e não conseguir nem chegar em casa. Pronto. O encontro com o Senhor. Mas o importante não era se eu tinha só apenas algumas horas de vida, ou se eu tinha alguns anos de vida, mas como o Senhor me encontrará? Como estou me preparando? E isso deve fazer com que nós consigamos perceber a presença de Cristo conosco na nossa história, nos acompanhando. Pensar nesta vinda do Senhor não como algo cronológico, mas
algo como o Senhor deve nos encontrar. Somos chamados a viver o presente, construindo o futuro. Olhando para o fim, e aqui não é o fim, já disse, de se acabar, mas olhando para o fim que é Cristo, eu devo preparar este encontro. O que é que está no fim? O meu encontro com o Senhor. Por isso, a minha vida hoje deve ser uma constante preparação para este encontro. Como o Senhor me encontrará? E aqui Jesus fala da parábola da figueira. Aprendei, pois, no versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que Ele está próximo, às portas. Veja que ele diz que quando todas estas coisas acontecerem, não é o fim que está próximo, mas Ele está próximo. Ele estará às portas, batendo. Eis que estou à porta e bato. Por isso, esta parábola da figueira nos diz que a perspectiva do fim não deve nos afastar da vida presente. Devemos colher os sinais, perceber os sinais, mas viver para o fim não deve nos subtrair da vida presente, tá? Já dei 2 exemplos da comunidade que aconteceu, né? Um que não queria trabalhar porque Jesus já vinha, né? E outros que estavam chateados porque estava demorando muito, né? E aí, como no Evangelho, começou a beber, se embriagar, comer, bater nos outros, pronto, não? O Senhor está demorando voltar. Às vezes, implicitamente, nós acabamos agindo assim. O Senhor está tardando voltar. Então, o que eu vou fazer? Aí a gente começa a esmorecer. Depois a gente diz: esse negócio não dá futuro não. Esse negócio de rezar, esse negócio de igreja, esse negócio de encontrar o Senhor, fazer bem para ele. A gente começa a esmorecer, não? Na expectativa do fim, ninguém deve subtrair-se do presente. Vamos vivendo o presente na preparação para este encontro final com o Senhor, quando Ele virá uma segunda vez. Nos faz olhar os nossos dias numa ótica de esperança. E a nossa esperança tem um rosto. E a nossa esperança também tem um rosto, é Jesus. Ele é a nossa esperança. Mas lembre-se que a esperança não é algo que está no fim, porque ao chegar no fim não se espera mais nada. A esperança é algo presente que nos conduz para esse encontro. Ou seja, a esperança que carregamos dentro é a presença do Senhor que nos acompanha durante toda a nossa vida, em todo o caminho que ainda temos que percorrer. A presença de Cristo ao nosso lado. Uma outra coisa que temos é que Jesus se opõe aos falsos profetas, contra os falsos videntes, que preveem que o fim do mundo está próximo. É outra coisa totalmente diferente, não? Jesus não está interessado com o fim de mundo. Jesus não está interessado com as coisas que vão acabar, não está interessado com isso. Que está interessado com o fim último do homem. Quem é o fim último do homem? Deus. Deus é o fim último do homem. E aqui escreveu uma coisa muito interessante um teólogo chamado von Balthasar. Ele dizia: Deus é a última coisa da criatura. Como ganho, Ele é o céu. Como perdido, o inferno. Como examinador, o juízo. Como purificador, o purgatório. Ele é aquele no qual o finito morre e através do qual, para ele e nele, ressuscita.
Ele, porém, tal como se mostrou ao mundo, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo, que é revelação de Deus, e com isto o conceito de última coisa. Então Deus é o fim último de qualquer criatura. E é interessante o que ele colocou, porque ele diz assim mesmo: como ganho, então se a criatura chega no fim e ganhou, é o céu. Como perdido, o inferno. O que é o inferno senão a ausência de Deus? Não ter mais aquela relação com Deus. Isto é o inferno. Está eternamente separado do Senhor, eternamente sem poder contar com a sua misericórdia e com o seu perdão. Que inferno mais pavoroso pode ser? Isto é o inferno, não ter mais Deus presente. Então ele diz: Deus é a última coisa da criatura. Como ganho, ele é o céu. Perdido, o inferno. Como examinador, ele é o juízo. Como purificador, ele é o purgatório. Tudo se encaminha para Deus, tudo. Os falsos profetas videntes querem sempre nos levar para olhar para um fim do mundo, das realidades. Não, já vimos aqui, já sabemos. Vocês já presenciaram, já experimentaram isso. Vocês certamente já escutaram falar do final do mundo, e vai ter um ano, não sei o que, todo mundo faz cálculo, não? O pessoal começou a correr, se esconder, ir para as igrejas, comungar, confessar, né? Bom, não é isso. Você não deve fazer isso porque vai chegar o final do mundo. Deve fazer sempre, porque o encontro com o Senhor pode se dar a qualquer momento, né? E não quando alguém anuncia, né? Quando alguém é profeta de tragédias e de um fim. E gente se escondendo. Eu fiquei mais assim, sabe? Quando eu escutei uma reportagem de gente que estava se escondendo em... Como é que a gente chama? Cavernas, não, mas Buster, não é? Como é? Um negócio assim que no chão, não? Esqueci o nome. Se escondendo, não, construindo, carregando a coisa, aí o mundo vai acabar, e eu ficava pensando, eu naquela época, mas 2000, né? Eu ficava pensando, mas como é que eles vão se esconder? Mas isso não faz parte do mundo, né? Mesmo cavando, não está dentro do mundo, vai acabar, né? Não adianta se esconder em caverna, debaixo do oceano, não sei para onde. Está dentro do mundo, vai acabar. Jesus deseja tirar os seus discípulos de todas as épocas, sejam aqueles, sejam os de hoje, a curiosidade das datas, as previsões, quando ele diz assim: quanto à data, a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. O acento aqui não é sobre a ignorância de Jesus. Jesus também não sabe. Não, o acento não é isso, isso não é importante. Ele só está querendo dizer que, na verdade, todas estas coisas estão guardadas no coração de Deus. E é Deus quem sabe destas coisas. Ninguém mais. Quando será? Como será? Não sei. É Deus quem sabe. Então ele quer dizer que isso é tão reservado ao Pai, que isso é tão do Pai, que o Pai age sempre na sua plena liberdade, que nem ele sabe. Ele quer dizer que é algo tão reservado e que pertence somente ao Pai, que nem ele sabe. Nem pergunte para ele, que ele também não sabe. Só o Pai. Assim Jesus quer tirar de nós esta curiosidade, não? Termina este trecho do Evangelho para acabar de vez com aquela curiosidade que a gente tem dentro do nosso coração. Quando é que vai ser? Onde vai ser? Como vai ser? Datas, previsões, horóscopos, e concentra a nossa atenção no hoje da história. Vivei o hoje, construindo o futuro, mas o hoje. Construindo este encontro, mas hoje. Não esqueça, não se subtraia disso. Normalmente somos levados a isso, tá? É uma tentação. Como o Senhor nos encontrará? Esta é a pergunta fundamental que todos devem se fazer. Não quando, mas como nos encontrará.
como é que eu estarei quando o Senhor me encontrar? Esta é a pergunta fundamental. Depois, é bom não se deixar levar por algumas práticas, pagãs, mundanas, que nos extraem do Evangelho, nos tiram da vivência do Evangelho, como, por exemplo, prática de horóscopo, A coisa mais triste do mundo é o católico que todo dia não sai de casa sem ler o seu horóscopo. Pelo amor de Deus, tá? Faça favor. Horóscopo? Que coisa é essa? Não lê o trecho do Evangelho para viver naquele hoje, preparando o seu futuro, mas lê o horóscopo. Não faça uma coisa dessa, Não perca tempo com isso. Isso é a coisa mais sem futuro que possa existir, Uma vez eu coloquei na rádio, e estava escutando lá, não sei o que, aí tem, na rádio, isso aqui, horóscopo do dia, você não sei do que mais, que são das constelações, o nome das constelações, Capricórnio, é isso? Capricórnio, Câncer, Escorpião, não sei o que. A sua cor hoje é vermelha, Coitada das irmãs Doroteias, Se ela for daquele lá, já era, Porque elas sempre vestem branquinho, A sua cor hoje é vermelha, você não sei o que, para o amor, você não sei o que mais, e não sei o que mais, e você dinheiro, seja paciente, seja não sei. E você vai ouvir horóscopo para te dizer que tem que ser paciente? Escute o Senhor Jesus, é melhor. Construirá algo melhor em seu coração, certamente. Vencer estas tentações que aparecem no nosso dia a dia, Às vezes adivinhações, Também é muito forte no meio de nós, que a gente vai procurar outras coisas não cristãs para adivinhar as coisas, feitiçaria, macumba, não sei o que, umbanda, candomblé, não sei o que mais. Isto não edifica, Então, procurar aquilo que de fato nos edifica para a vinda do Senhor. Que Ele nos ajude nesta preparação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele estará no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo.